falar com você hoje sobre um princípio ou uma virtude indispensável para a gente manter a unidade na igreja. Não dá para ter unidade sem ter esse princípio, que é o princípio do perdão. Nós precisamos aprender a perdoar. Um dos grandes motivos de nós nos mantermos separados e distanciados uns dos outros é porque nós nos tornamos, como cristãos, demasiadamente intolerantes, não perdoadores. E aí, o que acontece como resultado disso é um distanciamento, como nós vamos ver aqui na palavra de Deus. E então, nós vamos, inclusive, fundamentar a nossa meditação em Lucas 15, mas antes de ler Lucas 15, eu queria que você abrisse comigo em Efésios 4. Nós vamos ler esse texto, vamos fazer uma oração. Nós vamos ler do 1 ao 3, Efésios 4, do 1 ao 3. Quem achou diz amém. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu queria meditar inicialmente nesse versículo 3, que diz: façam todo o esforço para conservar a unidade pelo vínculo da paz. Existem coisas na nossa vida que elas precisam ser intencionais. O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que empregar algum nível de esforço para que aquilo se estabeleça na minha vida. E uma das coisas pelas quais a palavra de Deus nos exorta que devemos nos esforçar é para manter a unidade. Eu não vou me deter muito no texto, mas eu quero dar só um panorama desse texto para você. Quando Paulo está falando aos Efésios, ele subentende o seguinte, que quando os novos cristãos eles se converteram, automaticamente eles se uniram em torno da sua fé. Portanto, a partir dali, a responsabilidade desses cristãos era conservar essa unidade, era manter essa unidade, era preservar essa unidade. Muitas vezes é assim que acontece na nossa vida, a gente converte com o ideal, que não é errado, de que nós vamos encontrar na igreja uma série de pessoas com quem nós vamos compartilhar a nossa vida, com quem nós vamos partilhar objetivos comuns. Só que lá pelas tantas, acontece de a gente discordar em alguma coisa, ou acontece de a gente se ferir, o que é inevitável. Quero começar essa mensagem dizendo uma coisa para você. Você que é novo convertido, para os novos convertidos primeiro, você que tem menos de 1 ano de fé, não teve problema com ninguém, eu quero te garantir uma coisa: vão falhar com você. Vão falhar com você. É impossível dizer que não. É impossível criar um mundo utópico onde todos os seus irmãos são perfeitos, onde os seus líderes são perfeitos, onde o seu pastor é perfeito e ninguém falha com você. Esse mundo não existe. Tenha uma certeza: vão falhar com você. E Paulo está dizendo: olha, se esforcem para manter a unidade quando esses momentos chegarem, quando te ferirem, quando te machucarem. Por isso o tema da nossa mensagem hoje é perdão. Porque se eu não me esforçar para perdoar, e aqui ele diz para a gente fazer isso pelo vínculo da paz. A paz nesse sentido é aquele fruto do Espírito. Agora, subentende-se que para que haja paz precisa haver perdão. Não dá para ter paz sem perdão. É impossível. A Bíblia diz que nós temos paz com Deus quando nós nos reconciliamos com Deus, com Jesus. Por quê? Porque recebemos perdão.
Quando somos perdoados, então temos paz com Deus. O nosso pecado, ele nos mantém separados e em guerra com Deus. Mas quando nós somos perdoados, nós temos paz com Deus. A mesma coisa acontece com a gente. Para que a gente tenha paz uns com os outros, a gente precisa perdoar. O perdão, ele tem um vínculo muito estreito com a paz. Só tem paz quem perdoa. Quem aprendeu a perdoar. Nesse sentido, se a gente for pegando todos esses desdobramentos e for meditando, a gente vai entender que eu só posso manter unidade com meu irmão, com meu cônjuge, com os meus filhos, na minha família, no meu trabalho, aonde quer que eu vá, se eu perdoar, se eu aprender a perdoar. E é disso que nós vamos falar nessa noite. Para a gente falar disso, eu queria que você abrisse em Lucas 15, nós vamos usar o exemplo do irmão do filho pródigo. Lucas 15 é uma parábola muito conhecida. Você abre aí Lucas 15. Eu sempre falo do suco, mas eu também quero agradecer quem traz água para mim, tá? Ou para quem quer que seja que está pregando aqui. Que Deus abençoe sua vida, lhe honre também. Lucas 15, a partir do versículo 25. Diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos, e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos. Deixa eu fazer uma oração a partir desse texto. Querido Espírito Santo, fala com a gente. Fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Ministra as nossas vidas, quebranta, tira, sabe, aquela resistência que normalmente nós criamos no nosso coração contra a palavra, pode ser contra a minha pessoa. Mas, Senhor, que nessa noite, pelo Teu Espírito, essa resistência caia. E que tenhamos um ambiente de quebrantamento e de rendição nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria propor que nessa noite, eu quero falar de 5 evidências que talvez revelem que a gente tem dificuldade de perdoar, que a gente está magoado ainda. Que a gente, são 5 comportamentos, diria eu, que ele está estabelecido na vida de alguém que não aprendeu a perdoar. Então sempre essa sistemática do filho mais velho, do irmão mais velho, do filho pródigo, essa sistemática vai se repetir na vida de alguém que não aprendeu a perdoar, que não tem o coração perdoador, que não tem o Espírito de Deus sobre a sua vida e não entendeu o valor da graça. Então essa pessoa, ela sistematicamente, ela vai se comportar da maneira como o irmão do filho pródigo se comportou diante dessa situação. Isso aqui é uma parábola. É uma história que Jesus criou para ensinar um princípio. Correto? Então, Jesus ensinou, e para quem não sabe a parábola, um pai tinha 2 filhos, um desses filhos, o mais novo, ele pede parte da sua herança, e diz: eu quero minha herança, eu quero ir embora. Isso naquela época era uma ofensa, afinal de contas, pedir herança com um pai vivo, seria mesmo que desejar a morte dele. Mas esse pai, amoroso do jeito que é, ele dá a herança para o filho, esse filho vai, ele gasta tudo. A gente vê o irmão dele reclamando: esse teu filho gastou tudo com prostitutas.
A gente sabe o que ele fez com o dinheiro e todo mundo, e sempre acaba. Ele pegou muito dinheiro do pai, mas assim, dependendo do estilo de vida que a gente leva, sempre acaba. E a gente sempre vai ter que voltar para o lugar inicial onde a gente estava, quando a gente não tem relacionamento com Deus, relacionamento com o nosso pai. E aí acabou o dinheiro desse filho. E aí ele estava lá, passando muita dificuldade numa terra distante, passando fome ao ponto de desejar comer a comida dos porcos, e de repente a ficha caiu, ele caiu em si e disse: cara, na casa do meu pai os empregados comem melhor do que eu. Vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir que ele me trate como um dos seus empregados. E aí a gente sabe que na história o pai, ele chega, não deixa nem o filho discursar, ele já está muito feliz, ele abraça esse filho e ele restitui esse filho, ele dá vestes novas, sandálias novas e tudo novo para ele. E aí entra o irmão mais velho na história, que está voltando, estava trabalhando, e quando ele está voltando, ele começa a ouvir música, dança, estão fazendo festa. Eu quero saber que festa é essa. Aí ele chama um dos servos, disse: o que está acontecendo? E aí ele diz: ó, teu irmão voltou e teu pai está dando uma festa para ele. E ele fica irado. E aqui a partir daqui, a gente começa a ver 4 evidências de pessoas que não perdoam. 5 comportamentos de pessoas que, quando não têm um coração perdoador, elas vão em alguma medida ou manifestar todos esses comportamentos, ou alguns deles. E o primeiro desses comportamentos, queridos, está no versículo 28. Depois que ele recebe a notícia, a Bíblia diz que o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai foi lá insistir com ele. A primeira coisa que acontece com pessoas que não têm um coração perdoador, é que o mundo dessa pessoa ela vai diminuindo, ela se exclui das coisas, ela não quer celebrar, ela não quer entrar na celebração de Deus. São aquelas pessoas que assim, eu não vou no culto porque o fulano vai estar lá. Aí vai ter aniversário da família, aí eu não vou no aniversário porque o Beltrano vai estar lá. Então essa pessoa entrar na celebração da vida, mas principalmente na celebração de Deus, porque ela está ofendida, se sente ofendida, machucada, e isso tem muito a ver com todos os outros pontos que eu vou citar aqui depois, e você vai entender. Mas a primeira evidência de alguém que não quer perdoar é que ela se exclui da celebração de Deus, ela se irrita com o sucesso do outro, com a bênção do outro, aquele tipo de pessoa que a pessoa consegue conquistar alguma coisa e ela olha para aquilo e diz: é legal, mas sempre tem um mais. Ela nunca consegue se alegrar de fato com seus irmãos, porque ela está sempre olhando os seus irmãos como adversários. Isso é uma característica muito singular de pessoas magoadas. E quando eu falo de pessoas magoadas, eu não estou me referindo que essa pessoa está magoada com alguém específico. É alguém ferido na alma. Ela tem uma mágoa que pode ter vindo desde de tenra idade, desde muito cedo, pode ser por questões de sua paternidade, não importa. Essa pessoa, ela tem um caráter ferido, um coração magoado, e então todas as vezes que ela vê alguém sendo celebrado, ela se sente ofendida. Se o líder lá na célula, ele honra o irmão, ele fica ofendido. Se o pastor honra alguém, ele fica ofendido, porque na cabeça dele aquilo deveria ser para ele. Ele não suporta celebrar nada com ninguém. A única celebração aceitável para esse tipo de pessoa é a sua própria celebração. E o irmão do filho pródigo estava nessa condição. Ele vem de trabalho, e aí a gente vai ver depois algumas outras características que ele tem, e ele já fica irado e diz assim: não quero entrar, não vou entrar. Gente assim tem seu mundo diminuído, porque ela começa a ter certos lugares ela não frequenta, com certas pessoas ela não fica, certos ambientes ela não permanece, porque ela se exclui da celebração de Deus, se ofende com a celebração de Deus na vida de outras pessoas. E eu queria que, à medida que eu vou colocando esses pontos, que você deixe o Espírito Santo sondar o seu coração sinceramente, para saber se você não é alguém de personalidade, de caráter, de alma ferida.
Porque se você for alguém de alma ferida, querido, não importa o quanto a gente tente unir você com os outros, você sempre vai ter dificuldade de se unir com pessoas, porque a sua alma é ferida, porque a sua alma é magoada, porque o seu coração é magoado. Você tem o caráter de alguém magoado, a alma de alguém magoado. E aí, a segunda coisa que acontece é que pessoas magoadas, elas estão sempre contando os erros dos outros. Pessoas magoadas, elas têm um negócio com números, assim, com criar tabelas, com criar métodos, assim, olha, tu já errou tantas vezes comigo. Isso não é novo na Bíblia. Olha o que o irmão do filho pródigo diz aqui. Ele começa dizendo aqui no versículo 29. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço. Significa o quê? Ele está catalogando, querido. Já tem 10 anos que eu trabalho aqui. Já tem 10 anos que eu faço isso aqui. Já tem 10 anos que eu estou servindo isso aqui. Pessoas magoadas, com a alma magoada, com a alma ferida, está sempre catalogando todas as coisas. Já é a terceira vez que eu te mando mensagem e tu não me responde. É muito comum, né? Quando eu estava meditando sobre isso, eu falei assim, será que eu tenho uma alma magoada? Porque eu fico chateado quando eu mando 3 vezes mensagem e não respondem. Eu disse, Senhor, eu não quero mais ter uma alma magoada. Eu quero ser livre. Mas, então, essa pessoa com caráter, ela está sempre catalogando tudo que ela faz. Porque no momento certo, essa pessoa ela vai pegar aquilo e vai dizer, eu estou há tanto tempo fazendo isso aqui para você. Eu estou há tanto tempo fazendo isso aqui para você. Você está entendendo? Agora, isso é novo? Não. Mateus 18, 21. Coloca na tela Mateus 18, 21 aí para mim, por favor. Pedro já tinha feito esse questionamento. Porque gente magoada tem esse problema com até quando eu tenho que fazer? Quantas vezes? Tem esse negócio com número, faz cataloga as coisas mentalmente, assim, de tudo que faz, de todos os erros que comete com ele. E aí Pedro, mais ou menos na mesma linha, diz assim, então Pedro aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E aqui tem um negócio, porque assim, Pedro, os rabinos judeus diziam assim, que alguém muito espiritual era alguém que conseguia perdoar até 3 vezes. Aí Pedro imaginou, vou abalar Bangu, vou perdoar 7. Eu sou bom, sou melhor, vou perdoar 7. Aí ele pergunta para Jesus, a resposta de Jesus. Respondeu Jesus, digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por que Pedro fez aquela pergunta? É porque, na verdade, Pedro ele queria estabelecer o limite para dizer assim, quando é que eu posso perder a linha? Quando é que eu posso simplesmente sair do espírito e dar um soco na cara de alguém? Me dá só um limite, eu só preciso de um limite. Aí Jesus, quando trata de perdão, ele diz assim, quando ele diz 70 vezes 7, Jesus também não está colocando limite, ele está colocando um número impossível de ser alcançado para dizer, quando se trata de perdão, não existe limite. Não existe limite. A gente tem que perdoar todas as vezes. Ou seja, se você é o tipo de pessoa, irmão, que está o tempo todo catalogando os erros dos outros mentalmente, eu quero dizer para você que você tem um caráter magoado, um coração, uma alma magoada. E você precisa urgentemente de cura na sua alma. Você precisa entender a graça de Deus, e depois eu vou falar como a gente perdoa, como a gente remove isso do nosso coração. Mas aí, Pedro, nesse sentido, quero fazer uma pergunta para você. Se Deus catalogasse nossos erros, e Ele não fizesse aquilo que a palavra de Deus diz que Ele faz, que é pegar os nossos pecados e lançar no mar que está atrás dele, que hoje inclusive chamamos de mar de esquecimento, o que seria de nós? Se Deus, Ele ficasse o tempo todo com um mapa mental de todos os nossos erros, assim, já deu para ti, hein? Já deu para ti. Irmão, se Deus dissesse, já deu para ti hoje, onde que você estava? Aquele pecado recorrente que você cometeu ontem, aliás, que você cometeu hoje,
E Deus disse assim: já deu 15 vezes, eu contei aqui, 15 é demais. Onde você estava? O que seria de você? Graças a Deus que Jesus não faz isso, né? Graças a Deus que nós temos um pai que ele tem um coração perdoador e ele quer transferir esse coração para nós. E é importante que se diga, querido, sabe qual é a obra de Deus? A obra de Deus é revelar Cristo em nós. Essa é a obra prioritária de Deus. Então ele quer que a gente tenha um coração igual ao de Jesus, capaz de perdoar. Porque quando eu fico contando o pecado dos meus irmãos, eu já coloquei um limite, ou seja, você é uma bomba relógio. Você é uma bomba relógio. Você é um crente bomba relógio que a qualquer momento vai estourar. E você vai causar divisão, que é o último ponto dessa mensagem, nós vamos ver sobre isso. Outro caráter, outro comportamento, outra evidência de uma alma magoada. À medida que eu catalogo, acho que eu acertei a palavra, que eu fico fazendo ali uma lista mental dos erros dos outros, eu também faço uma lista mental dos meus acertos. E começo a me vangloriar das coisas certas que eu faço. No mesmo texto do versículo 29, ele diz: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci a tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. A resposta do pai ao final, para não parecer injusto, a resposta do pai para esse filho no final é dizer assim: tudo, fora aquilo que seu irmão levou, tudo que ficou é teu. Você não usou porque não quis, você não usou porque o seu coração é magoado, porque ele se relacionava com o pai dele como um escravo. Ele disse isso: eu trabalho feito um escravo. Ele nunca olhou para o pai como pai, mas como patrão. Então isso já não era um problema do pai, era um problema dele, ele já tinha um problema de paternidade. Por isso que eu acredito que algumas pessoas que têm problemas de perdoar, é porque têm problemas de paternidade. Tem sérios problemas com seus pais. Mas eu não vou falar sobre isso, em outro momento. Mas medite sobre isso. E aí esse irmão mais velho, ele começa a catalogar os seus acertos em detrimento, em comparação com o erro do seu irmão. Eu estou aqui trabalhando e o teu filho, ele saiu e gastou o teu dinheiro todo com as prostitutas. Só que qual é o engano desse comportamento? É que todas as vezes que você pega o seu melhor ponto e você compara com o pior ponto do seu irmão, você sempre vai ter a sensação de que você é melhor do que ele. Só que tem uma coisa que você não prestou atenção: você também tem um ponto fraco. Você também peca. Você também falha. O problema é que tu está dando ênfase no teu ponto forte e no ponto fraco do teu irmão. Quero dizer que o teu irmão tem um ponto forte, que é o teu ponto fraco. Quando eu começo então a ter a visão geral da coisa, eu paro de me gloriar sobre o meu irmão e de fazer listas de acertos, e eu começo a ser mais misericordioso. Porque eu sou capaz de pensar assim: ok, nessa área aqui não é um problema para mim, mas eu tenho uma outra área que é um problema para mim, mas não é um problema para o meu irmão. Como você está entendendo? O problema de você se vangloriar com os teus acertos e ter essa sensação de que você é perfeito, é porque você ainda não entendeu que você só peca numa área diferente. Seu pecado é noutra área. Esse irmão aqui, ele não saiu para gastar o dinheiro do pai, mas olha o coração dele com o pai. Mas olha o ódio que ele tem do irmão. Olha a ira com que ele se comportou. É tão pecado quanto, irmão. É tão pecado quanto. O problema é que a gente acha que todas as vezes, isso aqui é uma tendência humana, todas as vezes você vai pegar o seu ponto forte e você vai querer comparar com o ponto fraco dos outros. O que é isso? Isso é uma evidência de uma alma magoada. Tem necessidade de ressaltar os seus acertos e ressaltar os erros dos outros. Não consegue ter uma visão geral, panorâmica da coisa. É sempre muito bitolado, muito ali. Não, olha os meus acertos, olha como eu sou bom, olha como eu faço tudo certinho. Mas não consegue enxergar o próprio erro. E não consegue ver a virtude dos irmãos. Como se fosse a pessoa mais perfeita do mundo. E todas as vezes que vai tocar no erro dessa pessoa, ela dá justificativas para os seus erros.
Quando a gente olha para o Evangelho, Paulo, ele disse lá em Timóteo, que o Evangelho era poderoso para salvar o pecador, dos quais ele era o principal. A visão de alguém que começou, que se aprofundou no Evangelho, é entender a sua condição de maneira geral, panorâmica. Ele sabia que ele tinha um relacionamento profundo com Deus, mas ele também sabia que ele era um pecador. Na verdade, era o entendimento de que ele era um pecador que evidenciava, ele dava forças para viver nessa graça. Quantos estão entendendo? Diga amém. Esse aqui por que Paulo tinha muita facilidade de perdoar? Porque ele tinha uma visão panorâmica dele mesmo. Ele dizia: eu sou o pior dos pecadores, eu não sou melhor que ninguém. Embora Deus tenha, e assim, nós estamos falando do Paulo que foi ao terceiro céu. Embora ele tenha tido experiências extraordinárias, que a maioria de nós nem imagina ter um dia, no final das contas ele diz: eu sou o pior dos pecadores. Isso dava a ele um coração capaz de perdoar e ter amor pelo seu próximo. Por isso que Paulo ele ensinava com muita propriedade, quando ele dizia: mantenham-se unidos, amem-se fraternalmente, tenham humildade, sejam dóceis. Porque nós estamos falando de alguém que olhava para si como o pior dos pecadores e nunca chegava se impondo sobre ninguém a partir dos seus grandes feitos. Ele tinha uma visão geral. Então, que a gente possa entender isso. E todas as vezes que você vê o erro do seu irmão, não compare com a sua maior virtude. Compare com o seu maior defeito. Porque você vai entender o seu irmão. Você vê o irmão, o problema do irmão é que ele peca aqui nessa área, ele faz isso, aí você olha para o seu pior defeito, e você diz: cara, eu tenho tanta dificuldade nessa área, deve ser a mesma luta que ele enfrenta nessa aí. Fica mais fácil de perdoar, não fica não? Para e pensa. Muito mais fácil. Isso é uma alma perdoadora. Quando você não perdoa, sabe o que você está dizendo? Eu não sou tão ruim assim como esse aí, ó. Isso aí é horrível. Nas entrelinhas também, sabe como é que chega em Deus? Por esse aí, Deus teve que pagar um preço muito alto. Mas por mim não, eu sou gente boa demais. Uma gotinha do sangue de Jesus foi suficiente para mim, mas para esse aí, Jesus teve que sofrer demais por ele. Você se coloca numa posição de superioridade que nós não temos, que ninguém tem. Querido, o sangue que Jesus verteu na cruz por mim é o mesmo que ele verteu por você. O sangue que ele verteu pelo irmão que te machucou é o mesmo que ele verteu por você. Entenda isso. E pare de se achar superior e se colocar numa posição de superioridade. Até porque eu costumo dizer o seguinte: ninguém vai te ferir mais do que você já feriu a Deus. Ninguém. Ninguém. Eu estou com dificuldade de perdoar o irmão. Por quê? Não, ele me feriu demais. Mas quem feriu mais quem? O irmão te feriu mais ou você feriu mais a Deus? Se alguém me der uma resposta de que não, meu irmão feriu mais do que eu a Deus, eu vou dizer: meu irmão, seu nível de orgulho bateu todos os níveis inimagináveis. A gente ofende a Deus quase que diariamente. Depois que nos tornamos cristãos, essa quantidade diminui, mas a gente continua ofendendo a Deus. Quando a gente faz escolhas que a gente sabe que não deveria fazer, quando a gente simplesmente ignora a palavra de Deus, quando ela está dizendo uma coisa, e a gente finge que não é com a gente. Perdoar, quando a gente diz: perdoa, e você: não, mas não dá. Perdoar. Portanto, isso revela essa vanglória dos seus acertos, revela uma alma magoada. Quarta coisa, murmuração. Gente que reclama demais tem uma alma magoada, ferida. O tempo todo está sempre olhando o copo meio vazio, sempre olhando que perdeu. Eu tenho uma cosmovisão da vida, tenho uma maneira de enxergar a vida completamente manchada. Pessoas com a alma magoada. Alguém me empresta um óculos? Alguém tem um óculos? Traz aqui o óculos. Eu pedi essa fitinha.
Quando você tem uma alma magoada, é mais ou menos assim. Esse aqui é o óculos pelo qual você vê a vida. E ele tem uma manchinha preta. Aí toda vez que você vai olhar para as coisas na vida, você diz, olha, tem uma mancha preta em ti. Olha, tem uma mancha preta em ti também. Olha, tem em ti também. Olha, tem uma mancha preta em todo mundo aqui. Está todo mundo errado. Esse é o estilo de visão de gente magoada. Os outros estão sempre errados. Mas por quê? Ele está sempre reclamando de tudo. Está tudo fora do... Não é do jeito que ele quer. É porque a maneira dele de ver a vida está manchada. Sempre olha pelo lado ruim das coisas, porque tem uma manchinha. Eu ouvi uma historinha de um médico. É uma piada, na verdade, né? Pega aqui. Seu óculos está manchado? O óculos pelo qual você vê a vida é sempre vendo o problema nos outros, mas você nunca enxerga o seu? É porque a sua maneira de ver a vida está errada. A sua cosmovisão, a gente chama isso de cosmovisão. O evangelho é uma cosmovisão, a maneira como a gente enxerga a vida. O rapaz foi no médico e ele diz assim, doutor, quando eu toco aqui dói. 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 Aí o médico olhou e disse, deixa eu ver teu dedo. Aí o dedo dele estava quebrado. Porque o problema é que a gente sempre acha, a gente nunca consegue enxergar onde está realmente o problema. O problema está na gente. Eu estava até brincando com os líderes assim, a gente precisa muito cantar aquele louvor assim, o problema sou eu, Senhor, o problema sou eu. Não é a equipe de louvor, não é o pastor, o problema sou eu. Porque pessoas com a alma magoada, elas estão sempre enxergando a vida de uma maneira errada. Agora, preste atenção em alguém que tem a lente dos seus óculos pelos quais enxerga a vida, ela é saudável, sarada. Jesus está na cruz, pregado na cruz, os últimos momentos de vida dele. E ele não está dizendo, e aí está lá João e Maria. E ele não está lá dizendo assim, cadê os outros discípulos? Passo minha vida toda dedicando para ensinar esses caras, só João está aqui. Não. Ele olha e diz, João, está aí tua mãe, Maria, está aí teu filho. Ele está cuidando de quem está próximo, mesmo quando ele está sendo crucificado. As pessoas estão metendo prego nas mãos dele, ele está dizendo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. De uma outra forma de dizer, Senhor, perdoa-os porque eu quero eles na eternidade comigo. Você imaginou que louco é isso? A gente está ferindo a Deus, você está ferindo a Deus lá com as suas escolhas, mentindo, enganando, se prostituindo, assistindo filme pornográfico na internet, vendo pornografia, e o Senhor está olhando e diz assim, Pai, perdoa ele, eu quero ele na eternidade. Porque Jesus, ele era um homem sarado. Aí você pode dizer, mas é Jesus, então vamos lá, vamos falar de Estevão. Estevão estava lá pregando a palavra de Deus, Atos capítulo 7, ele está lá ousadamente falando para os judeus, olha, vocês crucificaram o Messias e tal, e eles ficam com raiva, pegam Estevão e começam a apedrejar Estevão. No final, Estevão está olhando a glória de Deus e está dizendo, Senhor, perdoa-os. Porque quem tem a cosmovisão, a maneira de enxergar das escrituras, que tem o caráter de Deus, não está com a lente da vista, com óculos da vida manchado, só olhando o defeito dos outros, reclamando dos outros, reclamando, ai, porque fizeram isso comigo, ai, porque eu não merecia passar por isso, ai, porque eu sou bom demais para passar por isso. Não, essa pessoa ela tem uma visão ampla das coisas, o óculos da vida, os olhos com os quais ela enxerga, estão limpos, claros à luz da palavra de Deus. Você é uma pessoa que reclama demais? Sua alma é magoada. Você está sempre se defendendo. Você está sempre numa postura de defesa, reclamando de tudo e de todos. Nós precisamos mudar e deixar Jesus curar o nosso coração. E a última coisa, e aqui tem a relação direta com o nosso tema.
A divisão é a principal evidência de uma alma magoada. Então, a falta de perdão, ela vai nos distanciando das pessoas. A semelhança do primeiro ponto, ela nos tira da celebração, diminui o nosso mundo. Eu não vou na casa do tio, eu não vou na casa do avô, eu não vou na igreja, eu não vou na célula, eu não vou na celebração tal, na reunião tal, porque fulanos estão ali. Então, quando eu não perdoo, eu começo a dividir a igreja em grupos. Os que eu participo e os que eu não participo. Os que eu quero estar perto e os que não quero estar perto. O que é um engano, é um erro. O que não é de Deus. Satanás, eu preguei isso aqui. Satanás, ele é perverso, mas ele não é burro. Ele promove divisão, mas ele não deixa, mas ele não aplica isso no reino dele. Porque ele sabe que o reino dividido não subsiste. É mais ou menos, talvez alguns vão entender melhor, é mais ou menos quando um traficante que vende droga, ele vende a droga, mas ele não usa. Porque ele não quer ir à falência. Entendeu? Eu conheço muita gente que vende droga, mas não usa. E você não usa não, tá doido de você usar, Deus me livre. Mato faz. Então, o que acontece? Satanás, ele é assim. Ele promove divisão. Mas ele não usa isso, ele não permite isso no reino dele. E aí, quando a gente não tem um coração perdoador, nós somos promotores de divisão. Dividimos nossa família, dividimos nossos grupos de amizade, dividimos a igreja, porque nos reunimos, estamos magoados, incapazes de liberar perdão, então nos reunimos com um determinado grupo que identificamos ser semelhantes a nós, e começamos então a nos separar e a nos distanciar das pessoas. Os mais sofisticados aprenderam a dissimular. Eles fingem estar tudo bem. Um abismo chamou outro abismo, como diz as Escrituras. Agora eles fingem estar bem, eles participam dos ambientes, fingem ser amigos, mas estão magoados, com um sorriso no rosto, mas com o coração ferido. Isso nos tira da celebração de Deus. Isso nos tira da festa que Deus está preparando para o seu povo. E a gente fica do lado de fora, se queixando, porque a gente não quer entrar na festa, porque tem alguém que eu não perdoei ali, porque tem alguém com quem estou machucado, e a igreja está se dividindo. Libere perdão. Se vocês lembram, eu comecei essa série fazendo primeiro a minha parte. Eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo, pedindo perdão da igreja. E eu reitero hoje meu pedido de perdão. Se eu lhe machuquei, acredite, meu coração está completamente disposto a pedir perdão de você. Tenho certeza que eu não fiz isso com a intenção de machucá-lo. E você tem liberdade para chegar até mim e dizer: pastor, estou machucado, ferido com o Senhor. E eu vou lhe dizer: me perdoe. Como é que eu posso melhorar isso? Porque eu quero que a gente seja um. Porque eu quero que a gente esteja unido. E a pergunta para a gente finalizar é: como perdoar? E eu vou rapidamente são alguns pontos, mas vou rapidamente. A primeira coisa que a gente precisa fazer para aprender a perdoar é olhar para Jesus, é olhar para o Pai. Na parábola do filho pródigo, nós temos um exemplo de um pai que perdoa. Então, quando o filho volta, esse pai ele já estava predisposto a perdoar. Ele não pensou assim: eu vou falar já disso, vou pensar no teu caso. Não, ele já estava predisposto. É bem provável que esse pai estava pensando assim: uma hora ele vai voltar, uma hora ele vai se arrepender, e quando ele voltar eu vou estar aqui para abraçar ele. E a gente precisa olhar para Jesus, até porque, eu vou dizer uma coisa para você, para nós seres humanos, é muito difícil perdoar olhando para o nosso ofensor. Porque quando você olha para o seu ofensor, você só vê a ferida.
Mas quando você olha para Jesus, você vê a graça que te empodera para perdoar. É quando você olha para Ele, você diz: uau, eu fui perdoado. Então eu posso perdoar. Isso que a parábola do credor incompassivo nos ensina. Se você recebeu o perdão de uma dívida impagável, você pode perdoar uma dívida que é completamente pagável. Então perdoe, olhe para Jesus, olhe para o que Ele fez na sua vida. A gente tende a esquecer o que Jesus fez por nós, e todas as vezes que você esquece do que Jesus fez por você, você fica incapacitado de perdoar. Vou dizer uma coisa para você, das duas uma: se você hoje não consegue perdoar, ou é porque você não entendeu a graça que recebeu. Você acha que é uma pessoa boa, que veio para a igreja, porque você é um cara gente boa, uma mulher gente boa, então, como eu sou uma pessoa boa, eu vou para a igreja. Você não entendeu nada de evangelho. Todos pecaram, nós todos estamos destituídos da glória de Deus, todos nós. Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus. Não há um justo sequer, não há uma alma boa nessa terra. Bom é Deus que habita em nós e revela o seu caráter em nós. Eu não sou bom, você não é bom, nós não somos bons, nós somos maus, muito maus. Quer ver? Se Deus pegasse um telão e começasse a expor os seus pensamentos aqui, talvez até a tua mãe deixasse de te amar. Olha que mãe, para deixar de amar é um negócio sério. Se todos os teus pensamentos mais sombrios e nefastos viessem para a luz. Nós não somos. Então a gente tem que olhar para Jesus. Para Jesus. Os nossos ofensores merecem perdão? Não, assim como eu também não merecia perdão e fui perdoado. Não é uma questão de mérito, é uma questão de transferência, é transferir o que eu recebi, é o que Jesus espera de nós. A obra de Deus é essa, revelar Jesus. Revelar Jesus. Se Ele perdoou, eu perdoo. Amém? Segundo ponto. Sempre olhe para o perdão que você já recebeu. Isso está incluso, né? Mas vou dizer uma coisa. O perdão, ele restitui as pessoas à sua posição inicial. Existe uma corrente, Inventares. Inventares, capítulo alguma coisa, que inventaram na igreja a seguinte categoria de perdão: eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Eu concordo que só tem um caso em que isso se aplica: em caso de crime, abuso, violência, sua vida está em risco. É uma questão de sabedoria. Você vai lá, você perdoa, denuncia na polícia, você perdoa, mas você evita o contato, afinal de contas sua vida está em risco. Mas fora isso, a gente está aplicando isso para qualquer besteirinha. Se o irmão foi um pouco, me machucou, falou uma coisa que eu não gostava, ele lá e eu aqui. Eu quero mostrar para você o perdão desse pai. O perdão desse pai foi o seguinte: o filho voltou e o filho disse: trata-me como um dos teus empregados. Foi esse o pedido, sim ou não? Ele aceitou? Não. Ele foi pegar uma sandália, sabe por quê? Porque só quem andava descalço era o escravo. Os escravos andavam descalços na casa. Os filhos sempre andavam calçados. Então quando ele pegou a sandália, ele disse assim: não, eu estou botando você na posição da qual você saiu, estou botando você de volta, restituindo você à sua posição inicial. Então esse negócio de que eu era tão amigo do meu irmão aqui, ou a gente tinha uma relação tão boa, mas agora me machucou, não tem mais como ser como era antes. Mentira do diabo. Mentira deslavada do diabo. Isso é só orgulho mesmo. Porque tem como ser. Biblicamente tem como ser. Inclusive nos casos de crime que eu cito, a gente toma essas decisões porque é sábio. Mas eu conheço pessoas que estariam dispostas, inclusive em situações como essas, a conviver. Pessoal. Eu não aconselho. Mas eu já vi pessoas no nível de loucura espiritual, mas num bom sentido, não no ruim. Talvez pelo risco seja ruim, mas no que diz respeito a amar
Gente, o que significa dar segunda face que Jesus falou, que não seja, dê uma segunda oportunidade? O que é andar 2 milhas, se não é, vai de novo? É isso. Mas a gente criou um tipo de perdão agora, que é ele lá, meu irmão, isso não é de Deus. Se alguém aqui acredita nessa teologia de inventares, eu queria que você me mostrasse a sua Bíblia que você lê, e me mostrasse o versículo que você lê. Certamente vai ser Inventares capítulo 1, versículo 3. Isso não existe na Bíblia, meu irmão. Não existe. O que existe é o perdão que restitui. Agora, você precisa ter consciência do tamanho do seu pecado. E esse é o último ponto que eu quero colocar para você. Eu quero chamar o pessoal do louvor. Lembre sempre do tamanho da sua dívida que foi paga. Lembre sempre. Lembre sempre de onde Deus te tirou. De onde Deus te tirou? Quem era você lá no mundo? Quem era você? Ou, para alguns que estão aqui e ainda não entregaram a sua vida a Jesus, ou vem à igreja há algum tempo, mas ainda não estabeleceram uma relação de transformação com Jesus. Quem é você? Talvez você ainda seja, embora venha à igreja, ainda seja essa pessoa que tem muito a ser transformado. Jesus está disposto a perdoar todas essas dívidas, por que você não perdoa também? E aí eu quero finalizar dizendo para você que você precisa perdoar para que a gente possa ser um. Por que a gente tem que ser um? É porque é no ambiente de unidade que os milagres acontecem. Porque é no ambiente de unidade que a glória de Deus se manifesta. É no ambiente de unidade que as pessoas são salvas. Não é no ambiente de confusão, de divisão, de partidarismo. Paulo, quando falava com os coríntios, para a gente finalizar, eu estou aqui esperando o grupo chegar. Paulo falava de um grupo que dizia assim, eu sou de Paulo, outro disse, eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro, eu sou de Cefas e não sei o quê, e Paulo disse assim, gente, quando vocês falam assim, vocês não são carnais, eu não posso nem falar com vocês como espirituais, porque quando há divisão entre vocês, significa que vocês são carnais. Falta de unidade mostra também falta de espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, ela acontece num ambiente de unidade. E todo ambiente de unidade tem perdão. Todo. Toda verdadeira espiritualidade integrou ao seu caráter cristão o entendimento, eu tenho que perdoar. Fique de pé nessa noite.